Olá, amigos e amigas da Utopia Pós-Capitalista, a revista eletrônica. Bem-vindo ao nosso programa de domingo. O livro que estou lendo é o programa que você está assistindo. Amigos e amigas do Brasil e do exterior, pedimos que vocês nos acessam pelo YouTube, façam a assinatura do canal. Isso é muito importante. Vai lá, assina, bota aquele sininho, não é? Sempre que que houver uma transmissão, você será avisado. Isso é muito importante para que possamos chegar a mais pessoas. Para aqueles que nos acessam pelo Facebook, por favor, deixe um like para o algoritmo detectar a sua presença. É muito importante isso. Sejam também bem-vindos aqueles que estão acessando pela nossa TV Libertária, o nosso novo canal, né? É um prazer tê-los aqui conosco. Sejam muito bem-vindos. E aos que estão acessando o vídeo já gravado, por favor, deixe também o like, para sabermos que vocês estão por aí, né? Bem, o nosso programa de hoje vai se debruçar sobre um texto do nosso filósofo Luiz Carlos de Oliveira e Silva, que você já conhece, está sempre aqui conosco, já publicado no nosso blog Ensaios e Texto Libertário, que teve o título Engenharia Genética diante de uma certa antropologia filosófica. Trata-se de um ensaio que visa apresentar um problema. A importância, segundo o autor, de compreendermos um processo que está em curso. Esse processo que é amplamente aceito nos meios científicos, que, segundo o autor, mergulhará a humanidade num novo estágio, que ele classificou aqui como pós-humano. Seria algo semelhante com o que ocorreu no Neolítico, quando o Homo sapiens sapiens preponderou como vencedor nas disputas com os demais primatas. Sem dúvida, trata-se de um tema importante, ao que eu pediria a atenção dos senhores e senhoras e para o qual esperamos as suas opiniões. É muito importante a sua participação. Bem, sem mais delongas, chamaria aqui hoje o nosso convidado, professor Luiz Carlos de Oliveira e Silva, mas parece que está havendo um problema técnico. Então eu vou chamar aqui, para nos ajudar, enquanto o Luiz Carlos não chega nessa tarefa, né, a nossa Bia Martins, que você já conhece também, participante aqui da nossa revista, e ela está aqui conosco. Olá, Bia, tudo bem? Olá, Lindenor, tudo bom? Estamos Bom aqui. tê-la aqui novamente nos domingos, né? Você agora nos Sim, trocou pela sexta-feira, naquele programa lá com o Luiz. de Está conversa em gostando? conversa. É. Tá gostando do programa? Sim, o primeiro programa foi muito bom, né? Nós gostamos muito assim do resultado, porque a gente conseguiu abordar um tema complexo, mas como uma conversa entre amigos, uma coisa mais leve, mas ao mesmo tempo tocando, né, em temas bastante profundos aí que estamos vivendo hoje em dia, que tem a ver com a inteligência artificial, né? Para quem ainda não conferiu esse programa, é sobre essa publicidade que traz a Elis Regina, né, usando um recurso chamado deepfake. Então traz ela ao lado da filha Maria Rita, né, cantando a música do Belchior como nossos pais. E essa peça publicitária gerou aí uma série de reflexões e então a gente foi aí destrinchando vários pontos e eu acho que o resultado ficou muito bacana. Legal. Pois é, aqui o E nosso a amigo. nossa proposta é toda a última semana do mês repetir o programa, né? Ainda não sabemos se vai ser na sexta-feira, porque talvez sexta-feira já seja um dia que o pessoal está saindo para happy hour, né? Sextou. Então nós estamos estudando aí qual vai ser o melhor dia, mas vai ser na última semana do mês. E aí a gente vai divulgar aqui, né? Nas redes aqui da revista eletrônica. Concorrer com o sexto é difícil, né? Ah, sim. Se bem que no caso do programa, realmente tivemos pouca audiência ao vivo, poucas, como é que se fala? Interação, né, ao vivo, mas depois houve alguma audiência, sim. Aqui mais ou menos na média nacional.
que acho que o tema é um tema que realmente interessa, né? Atrai. Tem muito isso, né? As pessoas não conseguem acessar na, no No dia, né? momento do dia. Muitas pessoas reclamam aqui desse horário de domingo, mas tem outros que gostam. Não sei como chegar a um. Domingo à noite já é um chamamento aí para a gente ficar mais recolhido, né? Para muita gente, né? Ficar mais em casa aí fica uma atração para todo mundo, né? Amigos, vocês estão entrando aqui agora, nós estamos aguardando a chegada do nosso filósofo, Luiz Carlos de Oliveira de Silva. Né? Ele teve um problema na rede dele lá, ele teve que iniciar, né, o computador, né? E estamos aqui ansiosos, aguardando a presença dele. Enquanto isso, nós estamos aqui vendo vocês chegarem, né? Estamos vendo aqui a Simone, Suemi, tem muitas pessoas que já são habituês, né? Aqui do nosso programa, né? Estão sempre aqui conosco. O Silas agora resolveu esse domingo ficar em casa, né? Então, não aparecer aqui, tá lá certamente vai fazer umas perguntas aí capciosas aí para o Luiz. Vamos ver. Maria Cristina, Tânia Peçanha, vamos ver as pessoas que estão aí, né? Então, tem muita gente que não aparece, mas que também não registra, né? Virgínia, a Regina 06, né? Zé Luiz, Amálio da Silva, boa noite, Elizabeth. Bom, estamos aqui aguardando a noiva, né? A noiva. Eu acho que enquanto a gente aguarda, também pode falar um pouquinho, assim, na verdade, sobre o artigo dele, não chegando a falar do conteúdo, mas é um artigo de filosofia, né? Então isso pode, às vezes, assim, assustar um pouco. Um artigo de filosofia vai ser muito complexo, então a gente aqui ter um esforço, né? Vai ter um esforço, que já estamos programados para isso, para apresentar essa discussão que ele propõe sobre a engenharia genética e o pós-humano de uma maneira bastante acessível, né? Tentando, vamos dizer assim, colocar de uma maneira simples, mas sem simplificar o problema, né? Que realmente é um problema complexo. Então, eu acho que vai ser bem interessante, porque é um tema super atual, né? Ainda mais hoje em dia que a gente vê a inteligência artificial também chegando, né? Estou imaginando como isso pode se compor com procedimentos aí de engenharia genética para essa criação de um pós-humano. São muitos temas interessantes que a gente já pensou, né, em conversar aqui com o Luiz. Então, eu não queria dar um spoiler para já levantar as questões sem a presença dele, que é a pessoa que vai ter mais capacidade de aprofundar o tema, né? Então, vamos ver se ele consegue entrar. Eu iria perguntar sobre esse texto do Luiz, que é um texto denso, né, no qual ele coloca questões importantes. Ele parte de um problema, né, de uma questão, né, de que existe um processo em curso que nós não estamos conseguindo deter, pelo que eu entendi, né? Deter e que inevitavelmente pode levar à extinção da humanidade, mas pode criando uma outra coisa. Ele classifica aqui como pós-humano, né? Seria muito dentro dessa questão da genética, né? Da engenharia genética, esse processo que, segundo ele, visto o homem já passou por isso num processo lá no Neolítico, né? Criando essa humanidade que nós conhecemos hoje. Será que ela tem que permanecer sempre? Será que é isso que está colocado? Será que ela dará caminho, abrirá caminho para um outro tipo de ser, né? Que com o uso tecnológico aí, né? Que talvez mais com os nossos defeitos
e menos com as nossas virtudes, é um tema interessante que eu coloco aí para vocês que estão aí do outro lado da telinha, fazerem uma reflexão sobre isso, né? Aqueles que leram o texto, mas também aqueles que não leram, não é, né? Não há necessidade de ler, né? Necessidade de ler, né? Eu creio que é um problema que assalta a todos nós que estamos vivendo esses momentos aí na, na humanidade em que nós, eu diria que é, a vaca não reconhece o bezerro, né? Aqui no interior o pessoal fala isso, né? Ninguém entende nada, né? Que as coisas estão em debate, todos os processos, todas as questões estão em debate. E vemos aí, agora mesmo, eu estava vendo aqui, a Virginia colocou um episódio do Elon Musk de olhar para o céu e você vê aqueles satélites, né? Eles querem colocar. Seria bom, Virginia, até a Virginia colocar quantos satélites o Elon Musk quer colocar em pouco tempo no ar? Nossa! É, Quais as implicações que isso pode ter, né, como é que se chama? Estratosfera, na atmosfera, né? Como é que se sabe isso, né? pois é, ninguém sabe, né? Você olha já Vai para o saber céu. depois, né? Você, quando olhar para o céu, e tiver o teu céu tiver assim mais claro, você vai ver vários pontinhos um do lado do outro. Você já percebeu isso? Tem Ainda vários não, que eu não pontinhos. moro Eu na não sabia. roça. Pois é, eu não sabia o que era isso. Depois me falaram, não, são os satélites. E ele tem. Quantos satélites ele tem? Hoje ele tem 4.000, né? 4.000 satélites. Ele pretende ter quantos? No final, 46.000. Então isso é apenas uma amostra da situação em que nós estamos, né? Da humanidade, né? Frente a essa questão tecnológica. O homem ele se assenhorou, vamos assim dizer, de muito conhecimento tecnológico. Mas aí diria o seguinte: a serviço de quê? Não é? Mas é. Essa aqui é a grande questão a ser colocada, né? Quer dizer, a serviço de que esse conhecimento está sendo usado? E ele resultará em quê? Não é? Não sei, Introduzindo um pouquinho, né, do artigo do tema, na verdade, do artigo do Luiz Carlos, que ele fala do pós-humano, existe também o pós-humano, o transhumano, né, que, como um projeto assim de tentar vencer os limites, né, da natureza no corpo humano, né? Então, através de recursos da engenharia genética ou de próteses cibernéticas, né, conseguir vencer todos esses limites. Inclusive, no transhumanismo, existe a ideia de conseguir a imortalidade. Né? Então, assim, para mim fica a questão, isso aí também não é colocar uma fé, né, na tecnociência, como se fosse uma transposição, né, da fé católica, no caso, religiosa, da fé religiosa, melhor dizendo, transpõe para a ciência, como se a ciência fosse capaz de tudo, né? Como se fosse tão capaz até como um tipo de Deus, né? De proporcionar a imortalidade. Então, no texto do artigo do Luiz Carlos, é interessante que ele coloca assim que ele acha que as posições em relação a esse problema que são mais visíveis hoje na sociedade são ingênuas no ponto de vista dele, seja de quem faz a crítica, porque também é de um ponto de vista religioso, de cunho religioso, né? De que o homem não pode fazer isso porque isso não é para ser feito pelo homem, simplesmente por um cunho religioso, ou então os adeptos desse projeto, né, que já tem uma visão assim cientificista voltada para o progresso. Então, como eu estava dizendo, né? Então, não, a tecnociência vai conseguir tudo, vai resolver tudo, e isso será bom. Isso é o outro ponto.
Né? Isso será bom? É o que o Arlindo não estava falando. Né? Tem coisas que não se resolvem, né? Eu me recordo que há algum tempo atrás, hoje eu li uma recuperação de parte dos movimentos de uma pessoa tetraplégica que foi inserida Sim, nanochip com com inteligência inteligência artificial. artificial. Refaz as conexões neurais do paciente. Né? É, tudo está se tornando possível, mas será que é possível realmente? Mosca sem cerimônia alguma, se colocando como super presente no universo. Olha aqui, eu fico, não nem durmo pensando nisso, porque ele tem um monopólio, né? Ele tem um monopólio, quer dizer, esses 46 mil satélites, tudo comandado por ele. Ele diz, você viu o que ele está fazendo com o Twitter? Ele faz do jeito que ele quer. É, é. Então, quer dizer, no fundo, não é ele, é um capitalismo, né? É um sistema, né? No qual nós estamos envolvidos. E aí, como é que fica? Eu me recordo que há uns 20 anos atrás eu li Meu Deus. uma matéria sobre essa questão sobre a primeira vez que eu vi sobre o aquecimento global, sobre aquela teoria de Gaia, né, daquele Lovelock, né? Acho Sim, que ele faleceu, cientista. é o cientista, né? E eu mostrei para alguns amigos meus, e as pessoas falaram, não, amigo, não se preocupa com isso, não. A ciência É, vai dar um jeito nisso aí. é, Ela vai solucionar é, essa é. questão, ela é capaz, né? Mas como capaz? Olha o mundo que nós estamos vivendo. É uma Né? visão ingênua, né, de colocar esse poder todo na tecnociência, né, como se fosse capaz de resolver tudo, como a gente está vendo que estamos chegando aí num impasse aí na natureza, né? Parece que a Luz Carlos está chegando aqui. Oba! Parece estou vendo aqui nossa técnica aí. Ah, bem-vindo! Bem-vindo, Luiz. Nosso papo estava acabando aqui, entendeu? Eu estava aqui. Olha, eu estava ouvindo vocês. Inclusive, E essa agora questão. vem. Agora, olha, eu tive que reiniciar o modem, reiniciei, não resolveu, eu tive que reiniciar o computador. Aí demorou por mais de 15 minutos, né? As más línguas vão dizer que era uma artimanha para eu ver o jogo do Botafogo, que eu estou aqui acompanhando. Mas eu juro por Deus que não foi isso. Olha, então, boa noite a todas e todos. Obrigado aí pela companhia, Bia. Sempre muito bem-vinda. O nosso programa foi ótimo, hein, Bia? Eu estava comentando aqui. 75% aqui. Vamos ter que dar uma acelerada, porque nosso tempo ficou um pouco curto. Mas a gente pode esticar um pouquinho, já que houve esses 15 minutinhos, né? Bom, depende. Vamos iniciar, então. Depende aí, o público é que manda. Isso. Vamos lá, Luiz. Luiz, eu acho que eu já fiz uma introdução aqui, e eu acho que caberia que talvez você nos explicar, né, como você vê, o que é esse seu artigo e como é que você se coloca em relação a essas questões aqui, né, que vamos trabalhar aqui. Né? Então é o seguinte, isso foi feito, a história disso foi feito por encomenda. Um amigo ligado às ciências, filosofia das ciências, estava organizando um livro internacional e coube a mim esse tema, né? Aí eu fui pesquisar, então o ensaio acabou ficando assim muito hermético, porque tinha limitação de tempo. Então a questão é a seguinte, acho que a Bia já adiantou um pouco, vamos lá. Há um processo em curso cujos resultados podem levar à existência, atenção a esse termo, à existência, lançar a existência numa condição pós-humana, implicando uma revolução que só teve, essa é a minha tese, paralelo na Revolução Neolítica. Que processo em curso é esse que pode lançar a existência numa condição pós-humana? É os processos de pesquisa em torno de
engenharia genética humana, associado também à pesquisa em curso para a produção de organismos híbridos, meio orgânico, meio máquina, para a implantação nos corpos. Né? Ao meu ver, essa pesquisa em curso, ela tenta exportar para o mundo humano aquelas técnicas de transgêneros, de transgênicos, que foram implantadas, seja na agricultura, seja na pecuária, implicando em ganhos de produtividade extraordinários. Cabe saber se isso aí, quais são as consequências disso para a saúde. Então, o que está em curso, ao meu ver, de uma maneira quase que clandestina, totalmente à margem do debate público, essa exportação desse modelo de incremento que foi bem sucedido, tecnicamente bem sucedido, na agricultura. Você veja, eu lembro dos meus tempos que eu roubava goiaba no quintal do vizinho, aquela goiaba é desse tamanho. E hoje você tem uma goiaba do tamanho de uma melancia, não é? E isso vale para a produção de frangos. Então, importar esse modelo de sucesso que foi aplicado na agricultura e na pecuária para o humano, a partir de terapias genéticas, de manipulações de genoma, tendo em vista o incremento de faculdades e de potencialidades e de habilidades, além da implantação de ciborgues, desses organismos. Né? Então, se isso vier realmente acontecer, nós não podemos mais, não poderíamos mais falar em humanidade. Essa seria, então, a minha questão. Agora, como tratar disso? Como avaliar isso? Como dar sentido a isso? Como nos posicionar diante disso? Aí a Bia fez menção a isso e lembrou esse caso, o Oscar Lindo, das implantações de organismos que permitem a um tetraplégico andar. Como você vai dizer não a esse processo? Não é? Então, essas iniciativas de pesquisa, tendo em vista a produção de técnicas antropotécnicas, no dizer do Peter Sloterdijk, como dizer não a isso sem ser reacionário? Então, a questão é a seguinte: reconhecer esse processo em curso, ver o seu dinamismo, ver inserir isso num processo histórico mais amplo e como avaliar isso, a partir de que tábuas de valores. Essa seria a intenção do meu artigo e da conversa de hoje. Bem, Luiz, eu vou fazer o seguinte, eu vou iniciar com uma pergunta e depois vou passar para a Bia, que ela certamente tem um arsenal de perguntas ali para você. Né? Estamos todos querendo fazer perguntas. Eu diria o seguinte, você nos diz que trabalha com um conceito de antropotécnica, formulado por esse filósofo, você já citou, o pensador alemão Peter Sloterdijk. Né? Sloterdijk. É um filósofo fenomenológico, né? Alemão, né? Eu acho que propõe uma reflexão sobre o que ele chama de domesticação da humanidade, do ser humano. Também, mas você diz também que está associado a um conceito de impulso antropocêntrico que você formulou nos seus estudos. Então, eu acho que aqui é uma excelente oportunidade para você nos explicar como é que você traduz isso para as pessoas que estão nos ouvindo. Tanto a visão desse filósofo que tem feito muito sucesso, nesse filósofo alemão, e também com esse conceito de impulso antropocêntrico que você está colocando. Mediante esse conceito de impulso antropocêntrico, mediante esse conceito, eu mostro que isso que está acontecendo no estado da arte da engenharia genética, isso que está no estado da arte, que encontra na engenharia genética o estado da arte, é uma questão que atravessa a humanidade desde o princípio. É isso que eu chamo de situar essa questão na história. Não é um fato novo, né? Que teve um acontecimento muito importante na Revolução Neolítica e agora, a meu ver, tende a ter um acontecimento de mesma monta,
nisso que eu chamo no artigo de Revolução Neolítica 2.0. Então, o que é isso, esse impulso antropocêntrico? Orlindo, eu posso te pedir um favor, querido? Pois não. É de colocar as nossas três caras ao mesmo tempo, porque eu me sinto meio constrangido olhando para mim mesmo, sabe? Agora fica melhor. Eu fico assim, mais à vontade. Tá melhor assim? Para mim, senão fico assim, parece que maluco. Parece maluco falando sozinho, sabe? Não é que eu não esteja, né? Claro, tem hora que tem muita gente ouvindo, né? Hoje é domingo. Hoje é domingo. Então, veja o seguinte, olha só. Impulso antropocêntrico. Porque quando o ser humano... Então, eu divido a história em 3 períodos, né? Esse período inicial até a Revolução Neolítica, o período que se inaugura com a Revolução Neolítica, e hoje, que estamos no limiar de um terceiro período. Então, período 1, antes da Revolução Neolítica, vamos chamar de pré-história. Período 2, a partir da Revolução Neolítica. Ou seja, o que significa a Revolução Neolítica? Antes, os seres humanos eram caçadores e coletores, que nem bicho. Bicho caça, não é? E coleta, não é isso? Vida nômade, porque a caça e os frutos vão se rarificando, então vai nômade. Então, é uma vida que simula a vida natural, ainda que não seja uma vida natural, porque esses seres humanos estão dotados de linguagem do simbólico, mas o modo de viver como caçadores e coletores simula, mimetiza, melhor dizendo, a vida natural. Muito bem. Com a Revolução Neolítica, que consiste o quê? De caçador, ele vira pastor, ele começa a criar. Então, para comer carne, ele já não caça. Ele vai comer a carne daquele rebanho que ele apacentou. Deixa de ser caçador para ser pecuarista, pastor. E deixa de colher os frutos que a natureza lhe dá ou lhe sonega, porque agora ele é agricultor. Ele agora come não o que ele coleta, come agora o que ele planta. Então, não houve nenhuma revolução que produziu efeitos de tamanha monta, a Revolução Neolítica. Se você comparar a Revolução Industrial, a Revolução Científica, a Revolução Burguesa, os seus efeitos com essa revolução não dá nem para perto de 7-1. Tendo em vista a diferença entre antes, caçador e coletor, e depois, o sujeito sedentário que mantém relações estáveis, que cria polis e, portanto, aí dá início à criação da civilização. Então, a Revolução Neolítica retira a existência do modo natural e coloca a existência no modo da construção disso que nós chamamos de civilização. No interior disso que nós chamamos civilização, há uma ideia que, ao meu ver, é a ideia mais importante da civilização ocidental, que é a ideia que foi construída lentamente, a partir das constituições criadas pela Revolução Neolítica, que é o conceito de humanidade. O que significa isso? O grego, em guerra com o troiano, eles se viam como homens gregos, viam o inimigo como troiano, mas não viam a si e aos troianos como compondo uma mesma espécie. Não havia o conceito de humanidade. O conceito de humanidade não é connatural com o Homo sapiens. Então, não podemos dizer que o Homo sapiens não se confunde. Quer dizer, a minha contribuição para a compreensão do que está em curso exige que nós façamos uma distinção, coisa que, em geral, não é feita, entre Homo sapiens e humanidade. Ô, Luiz, você falou aí dos gregos, né? E assim, no teu artigo, você recorre à mitologia grega e à mitologia judaica para ajudar a pensar, vamos dizer assim, a magnitude, né, do problema que a gente vive hoje. Então, como é que uma mitologia, né, de 2000 anos atrás
pode ajudar a iluminar o presente. Então, explica para a gente como é que você trabalhou com... Eu vou chegar aí daqui a 2 minutos. 2 minutos só, hein? 2 minutos no sentido largo. Como diz o Neil Dorix, no sentido bolivariano. Então, veja só, Bia. Então, no primeiro momento, eu estou tentando descrever o problema. No segundo, avaliar esse problema. Para avaliar, aí eu lanço mão do mito judaico e grego, tá? Para avaliar. Como é que a gente vai compreender isso? Como é que a gente vai dar sentido? Isso é bom? Isso é ruim? Eu preciso de uma tábua de referências. Aí eu vou ao mito, tá? Para avaliar. Mas antes de avaliar, eu preciso dizer o que eu estou avaliando, que é esse processo em curso. Esse processo em curso, aparentemente, é extraordinariamente novo. Estou dizendo, não, isso é mais velho do que andar para frente. Por quê? Porque ele está empurrado por um impulso antropocêntrico que esteve sempre presente na história da humanidade e aparece dos mitos. Por exemplo, Édipo Rei. Por exemplo, Abraão. Entendeu? A minha construção. Então, o que está em curso? Então, assim, para a gente compreender esse processo, nós temos que forjar conceitos. Não é? Porque é um fato, é um problema novo, então exige novas formulações. Então, eu estou dizendo o seguinte: primeira coisa, não desassociar Homo sapiens, que é uma espécie natural, de humanidade, que é um valor. Homo sapiens está inscrito na história natural. Humanidade está inscrito na história cultural. É uma construção cultural. Portanto, não é sinônimo, apesar de a gente usar. Homo sapiens, ser humano, Homo sapiens, humanidade. Não, peraí, cara. Não havia humanidade. Ou seja, o Homo sapiens não se compreendia como humano. O que significa compreender como humano? O indivíduo de uma espécie que tem uma dignidade própria, da qual todos os indivíduos dessa comunidade compartilham. Isso é humanidade. Humanidade é uma consciência de que há uma espécie humana que tem uma dignidade própria, que é distinta da dignidade dos demais seres, dos animais, dos vegetais, da matéria inorgânica. E cada indivíduo dessa espécie goza necessariamente dessa dignidade humana. Isso é humanidade. É isso que eu estou dizendo. Só um minutinho, Arlindo. É isso que eu estou dizendo, que está em vias de extinção, não como espécie. Então, pode continuar o Homo sapiens, mas não humanidade. Então, é importante fazer essa distinção. A humanidade ela pode acabar como espécie. Uma bomba atômica, um cataclismo climático, e acabou a humanidade como espécie, como Homo sapiens. Mas pode acontecer, ao meu ver, o que está em curso, a permanência do Homo sapiens, mas não mais se compreendendo como humanidade. Isso está em curso. Isso está em curso. A retribalização da sociedade. O que é retribalização? O que é tribo? A minha tribo não reconhece a dignidade da outra tribo. Sim, diga, Arlindo. É o seguinte, é que falando sobre essa segunda natureza, chamaria isso de segunda natureza? Né? Como primeira natureza, essa natureza biológica, e essa que vai sendo, que é cultural, que o homem... É uma capa, né? Que ele vai colocando. O que acontece é que essa segunda natureza, ela interveio-se na primeira com uma violência muito grande. Não é? Esse processo cultural transformou esse homem num ser belicoso, que foi muito, você diz, isso é desde o início, mas essa questão se acentua com a questão tecnológica, que é a descoberta da arma de fogo. A arma de fogo ela dá uma dimensão nova à questão da violência, né, na guerra e no próprio capitalismo. Não é? Ele transforma o capitalismo no sentido de que ele é obrigado a fazer pesquisas, desenvolver novas armas, cada vez mais isso está... Então, essa primeira capa ela é atingida, né, e fazendo com que esse homem ele ataque até esse aspecto que você está colocando do que é ser humano. Quer dizer, a partir do século XVII, a tecnologia, inclusive, ela deu saltos enormes nessa questão.
Nós estamos percebendo isso, por exemplo, agora na guerra da Ucrânia, que é, na verdade, uma disputa de tecnologias, qual é a mais letal, etc. Isso coloca em risco a humanidade. Mas eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando de outra coisa importante. Então, vamos ver se ajustamos aqui o nosso pensamento. Porque eu creio que essa questão ela implica diretamente nesse ser que você está se referindo aí, que vem lá do Neolítico. E você não respondeu a minha pergunta sobre a mitologia. Vou responder. Que eu acho que pode ajudar também na elaboração. Eu não estou falando disso, Arlindo. Isso aí que você está dizendo, armas e Revolução Industrial e foguete à Lua, isso ainda está no horizonte construído pelo Neolítico no interior do conceito de humanidade. Estou dizendo outra coisa. Quando você faz uma arma, é algo externo a você que você usa para matar o outro. O que está em curso como pesquisa, eu disse o seguinte: quer-se colocar técnicas, produzir conhecimentos para produzir conhecimentos, para produzir técnicas, para fazer no ser humano o que foi feito na agricultura e na pecuária, transformação dos corpos. Transformação dos corpos. Fazer um novo corpo a partir desse. Isso que é engenharia genética. Então, os pais vão antes de terem filhos, vão a um laboratório, uma oficina, sei lá o que, e dizer o seguinte: vai ser traçado o mapa genético da mãe, o mapa genético dos futuros pais, cruza, diz o seguinte: o teu filho ele tem tantos % de chance de ter esses doenças. Vocês querem correr esse risco? Não, nós não queremos. Nós queremos nossos filhos fora desse risco. Né? O que os Sloterdijk chamam de eugenia liberal. Está melhorando a raça, eugenia. Mas liberal por quê? Porque é distinta da nazista, que era estatal. Agora é liberal. Os indivíduos livres decidem sobre a sua prole. Veja, é uma técnica para produzir novos corpos, supostamente mais sadios, como aquela goiaba que eu comia, e você comia lá no seu Grajaú, eu comia na minha Vila da Penha. Essa goiaba não existe mais, porque agora a engenharia genética aplicada a goiaba são goiabões. Então, querem nos tornar goiabões. Goiabões. Entendeu? Portanto, veja, é uma tecnologia que se aplica, que eu construo fora de mim para obter alguns interesses, como as armas, como os satélites, como os foguetes. Não, é uma tecnologia voltada para a reconstrução dos corpos. A partir de que modelo? Isso está fora do debate público. Está fora do debate público. O que resultará depois de seguidas gerações que passaram por esse processo de engenharia genética? Claro que a engenharia genética não vai estar destinada a todos, então nós vamos ter finalmente raças, aquelas oriundas de seguidas gerações que passaram por processo de engenharia de terapia genética e aquelas que não passaram. Vão ter dois grupos. Isso arruína a ideia de humanidade. Porque a ideia de humanidade supõe o quê? Uma igualdade essencial dos corpos. Soma-se a isso a implantação de chips que vão aumentar a inteligência, aumentar a percepção auditiva, aumentar a percepção auditiva, aumentar, etc. É isso que se trata. Então, são tecnologias voltadas para os corpos. Isso é inédito. O que não é inédito é o desejo que está movimentando isso, que eu chamei de impulso antropocêntrico. Ficou claro? Diga lá, Bia. Não, quando eu também estava pensando ao ler o seu texto em relação a essa eugenia liberal, né, que eu também acho que é ingênuo pensar que ela será sempre para uma melhor solução aí de saúde dos corpos. Porque, vamos dizer, hoje, que nós vivemos no capitalismo, esse capitalismo coloniza totalmente, né, os nossos desejos. Então, o que será esse filho desejado desses dois pais ao eles irem lá no laboratório e pedirem tais características para o seu filho? Né? Então, tudo isso vai ser colonizado, e você chega a tocar nesse ponto, criticando o Sloterdijk, né? Quando ele fala também de ser criado alguma coisa ligada assim, a corpos dóceis, né? A uma pacificação. Então, tem esse aspecto também, né? Tem. Então, veja só, isso é importantíssimo, estamos chegando nas questões.
Nós temos que ter em mente que eles querem exportar para o humano o que foi bem sucedido na agricultura e na pecuária. Você tem frangos hoje que você não tinha, cara. Preços baratíssimos, não é isso? Frangos. Agora, que atende o interesse comercial. Então, tudo é feito para atender. Então, muito bem. É natural supor, né, que um pai e uma mãe com históricos de câncer precoce, de esquizofrenia, etc., etc., que são doenças hereditárias, eu quero livrar o meu filho dessa herança maldita. Como você vai dizer para esse pai, não faça isso? O discurso religioso que condena isso está pronto, mas não é um discurso que nos cala no coração. Né? Como se portar diante disso? Nós não temos vocabulário. Eu digo, temos sim, se a gente ler a história com esta intenção. Daí o resgate ético de Abraão, entendeu, Bia? Para recolher material na própria história, não no projetos utópicos, na própria história vivida. Olha, aqui nós encontramos material de boa qualidade para tratar isso, para iluminar os nossos caminhos, para facilitar nossas escolhas e decisões. Porque talvez, se não nós, nossos filhos, nossos netos, vão ser chamados algum dia para tomar essa decisão. Que tipo de filho que você vai querer? Eu quero meu filho que não tenha o problema que eu tive, eu sou daltônico. Mas se puder também aumentar um pouquinho o tamanho do pau, entendeu? Aí você dá um passo adiante, entende, Bia? De início, é para evitar a maldição genética, porque ninguém merece. É como se fosse se livrar do pecado original, entendeu? Olha só, como isso tudo vem lá de trás, né? Vem lá de trás, né? Agora se livrar de todo o sofrimento, né? Exatamente, isso. Entendendo doença como sofrimento. Lá no meu texto eu falo, talvez a doença não seja o problema. Doentio não é ter doença, doentio é um tipo de relação com a doença. Esse tipo de relação com a doença, podemos chamar, ela é doentia. Porque há doentes que são só... Tem pessoas com câncer que têm uma extraordinária relação com isso, eles são sadios, mais sadios psiquicamente do que pessoas que não têm câncer. Então, nós precisamos desmedicalizar, desbiologizar o conceito de doença. Aí nós temos cada vez mais condições para enfrentar essa questão de modo crítico. Entende, Bia? Né? Porque está dado, né? Isso é pela ideologia medicalizante, pela ideologia cientificista e do progresso, que doença é um mal a ser evitado, que dor é um mal a ser evitado. Agora, imagino, eu falo no meu ensaio, se todas essas gerações não sem doença, nós vamos ter 3, 4, 5, 6 gerações que não experimentaram a dor. O que resulta daí? Num ser humano que não experimentaram a dor. Sujeitos, indivíduos mais potentes ou menos potentes? Eu não tenho dúvida quanto a essa resposta. Eu digo, menos potentes. Porque muitas das nossas potências, falo por mim, e eu acho que falo por todos, veio do enfrentamento da minha dor, do enfrentamento da finitude que me é congênita. Imagina. Luiz, diga. Então, nós temos algumas perguntas que eu queria... Desculpe te interromper, é porque eu queria colocar o pessoal das perguntas aqui. O grau elevado de exaltação. Não, claro, isso é normal. Eu vou ter que te interromper algumas vezes. Algumas perguntas, aliás, várias delas, me remetem uma coisa assim, tipo, vou até depois colocar, assim, tipo o seguinte, não vai dar certo porque vai acabar antes. Ninguém falou isso não, mas é um pouco por aí, né? Que coloca em risco a Terra, coloque antes disso a humanidade vai desaparecer e tal. E uma questão que me chama a atenção a Elizabeth coloca sobre a questão ética, né? Me parece que toda crítica que é feita hoje se dá em torno da crítica da ciência. Ela fica no campo da ética, no campo do que as pessoas deveriam fazer, etc. Mas, na verdade, no campo da moral, né? Mas, na verdade, não se vai essa questão não vai ao fundo da questão.
que está gerando isso? Que gerou, fundamentalmente, esse problema? Por que Esse problema, Por que ele existe? Esse problema foi gerado pela captura técnico-científica no interior do capitalismo do impulso antropocêntrico. Gerou foi isso. O impulso antropocêntrico sempre existiu. Mas na modernidade, esse impulso é capturado pela ciência, pela ideologia cientificista, num ambiente onde é exaltado o quê? Ganhos crescentes de performance, ganhos crescentes de capital simbólico, corpos belos, corpos potentes, mentes inteligentes. E a genética está nos prometendo isso. Então, o novo é isso. O novo é isso. É a captura do arcaico pra caramba impulso antropocêntrico capturado pela tecnociência num ambiente desse tipo. Não é? Eu acho que vale falar um pouquinho o que é o impulso antropocêntrico. Vou falar. Para mim é muito claro. Para mim é muito claro, mas não sei se quem está nos assistindo está captando bem. Aí eu vou ter que falar lá no Édipo, né? Isso é importantíssimo. Veja só. O que nos tirou da condição natural de vida, a existência na condição natural de vida no pré-neolítico, na assim chamada pré-história, o que nos tirou disso e nos colocou num outro horizonte de existência, como não mais caçadores e coletores, assim como agricultores e pastores, criando as bases para a construção da civilização, o que nos tirou isso foi a técnica. O que é técnica? Controle da natureza. Né? Então, vamos ver o seguinte. Então, é o seguinte, é o ser humano diante da natureza, vamos pegar lá no início. Lá no início. O que é lá no início? Situações de baixíssimo ou quase zero desenvolvimento tecnológico. É assim que o ser humano sai. Entra em cena. Claro que tem recurso da linguagem, da simbolização, da inteligência, da gregaridade. Tem um conjunto de recursos, senão ele teria dançado. Mas tem baixíssima técnica. Então, ele depende o quê? Da caça e da coleta. E ele imagina esse mundo, no terreno do imaginário, como um mundo habitado por sujeitos. Ele é um sujeito humano diante de sujeitos, os deuses. O que é sujeito? Aquele que age de per si. Então, ele não vê a natureza como nós vemos hoje, como um objeto, e sim como um sujeito. Por isso que, para ele ser bem-sucedido na caça, na coleta, o que ele faz? Ele pede licença, pede bênção, pede graças a esses sujeitos que gerenciam essas regiões, aos deuses. Então, nesse momento, no pré-neolítico, a relação que se estabelece é de um sujeito frágil diante de sujeitos muito mais potentes que ele, que são os sujeitos que habitam a natureza. Uma relação de sujeito versus sujeito. Mas é como se, no interior, fundo da alma humana, dissesse assim, mas isso não deveria ser assim. Isso eu estou chamando de... Isso deveria ser corrigido. Isso que eu chamo de impulso antropocêntrico. Que é o impulso de correção. Mas não é um impulso apenas de correção. Uma correção que implica o seguinte, a inversão desse jogo. Desses sujeitos mais potentes do que eu, passarem a ser ou não sujeitos, ou sujeitos menos potentes que eu. Isso é o Édipo. Édipo Rei. Então, vamos chegar aí onde a Bia está insistindo que chegue não sem razão. Então, veja. Essa experiência... o ser humano é chamado assim, a religiões anímicas, ou seja, a natureza tem ânima, tem alma, né? Mas na medida em que, olha só, então ele ia pescar, um grupo, 10 iam pescar, e dependiam aí das bênçãos da deusa, faziam orações, faziam rituais, faziam sacrifícios para que a deusa que governava, que gerenciava aquele território rio, fossem favoráveis nos seus dons para esses seres humanos, tá certo? Uma relação de sujeito humano
diante de um sujeito mais potente, que é a deidade. Só que sempre tem um sujeito ali, um estraga-prazer, fez lá um invento, um arapuca, não sei se arapuca para peixe não é, mas... E aquilo, meio que por acaso, improvisadamente, e aquilo resultou numa pesca mais rentável do que aquela que foi ao acaso supostamente das bênçãos dos deuses. Como aquele excedente de peixe foi muito bem recebido na comunidade, aquela prática foi incorporada. Foi incorporada ao patrimônio cultural. Porque até então, o modo de pescar e o peixe, eles eram coetâneos, tão velhos quanto, porque o mito que conta a história do peixe, como o peixe nasceu, conta também, ao mesmo tempo, a história da pesca. Então, na cabeça desse ser humano, a pesca e o peixe são ambos naturais. Mas quando ele faz esse experimento, meio que ao acaso, e incorpora, agora ele sabe que essa técnica foi desenvolvida por nós. E na medida que a gente amplia essa técnica, cada vez a gente fica menos dependente dos deuses. Olha só, o impulso antropocêntrico. Por que antropocêntrico? Porque a cultura no início é teocentrista. São os deuses no centro e os seres humanos, os sujeitos humanos na periferia. Então, o impulso antropocêntrico é para inverter esse jogo. Isso é possível mediante a técnica. Voltaremos a essa questão do impulso antropocêntrico. Vou botar uma pergunta do Silas. Isso. Aqui. Luiz, essa loucura proposta por bilionários e cientistas, você não acredita que a humanidade vai resistir a essa proposta que nos lembra o homem dos nazistas? Não sei, cara. Não sei. Não tem elementos para afirmar nem positivamente, porque não existe esse homem, né? O homem vai resistir. Essa figura, a meu ver, ela não tem densidade sociológica. O homem vai resistir? Não sei. Não é? Vamos seguindo aqui, então. Bom, então é o seguinte. Você acha... É a técnica que muda o jogo. Que faz o quê? Vai expulsando os deuses da natureza, vai tornando a natureza objeto. Isso é o central. O que é objeto? Aquilo que não tem desejo. Aquilo que está ao meu serviço. Isso é a realização do impulso antropocêntrico. O impulso antropocêntrico ou seja, o centro, o mundo no centro, o homem no centro. Bem resolvido, faz com que aquela relação que era sujeito humano frágil, diante de sujeitos que habitavam a natureza fortes, esse impulso bem sucedido mediante a técnica faz com que os deuses sejam expulsos da natureza e agora tem ser humano sujeito diante da natureza objeto. Isso está no Gênesis. Olha só como o Gênesis é, de certa maneira, esse processo de antropocentrismo é um passo adiante. Estou dizendo que é superior, estou dizendo que é adiante nesse processo de construção do impulso antropocêntrico. Porque diz o quê? A serpente fala para Adão e Eva. Como é que tá as coisas aqui? Deus criou tudo para a gente. Menos da árvore do conhecimento do bem e do mal e da vida eterna. O resto é liberado. O resto é tudo objeto. Porque nós fomos criados no fim, né, da criação. Portanto, tudo que veio antes veio como cenário para esse antropocêntrico viver. Só que ele não é totalmente antropocêntrico, por quê? Ele é antropocêntrico em relação às coisas, mas não é antropocêntrico em relação ao Deus. Entendeu? Mas foi um passo adiante. Então, na medida que a figura de Deus vai se esvaziando, o antropocentrismo vai se impondo. E quando ele se associa à tecnicciência, dá nisso. Nessa circunstância que alguns seres humanos acham natural, razoável, inevitável e necessário que o próprio corpo humano seja agora objeto de... Em inglês chamamos enhancement, né? Como é que a gente fala isso? Luiz, há uma divergência no campo da ciência mesmo de se colocar essa questão do antropocêntrico, que viveríamos nesse período do antropocêntrico. Eu não falei antropoceno, eu falei impulso antropocêntrico. Tem um outro conceito, tem um outro entendimento essa questão. Tudo bem. Bia, você quer colocar alguma questão?
Não, na verdade, eu estava vendo que tem mais uma pergunta aí do público, e talvez fosse interessante pegar. Agora, então, para aproveitar então, o momento que está com a palavra comigo, né? Eu acho que nós falamos aqui antes, quando você não estava tentando entrar, não tenho certeza, que, assim, para mim, eu não sei se eu estou me repetindo, desculpa, mas, para mim, assim, esse lugar para onde que a tecnociência ocupa, né, na sociedade atual, é o lugar do Deus, né? E assim, a tecnociência não dá conta de tudo isso, né? Então a gente já fica pensando, não, vai ser assim, vai conseguir fazer isso, isso e aquilo, e o ser humano então vai se tornar assim assado. Mas a ciência não consegue tudo, ela falha em muita coisa. O que está por trás disso? A ideia de que você continuando, estudando, fazendo pesquisa, você vai chegar sempre ao resultado, né? Como o Alidenor colocou aqui, então, como pessoas falam, não tem problema não, esse problema climático não tem problema, a ciência vai encontrar uma solução. Então, essa ideia de que a ciência sempre vai encontrar uma solução, isso aí é bastante problemático também, né? Ou de que ela sempre vai levar para um bom lugar. Luiz, você está me ouvindo? Ah, ele está meio congelado, tá. Eu acho que essa é uma questão também, né, de pensar se a tecnociência vai dar... Tem esse poder todo que é colocado. Há muita ingenuidade nisso, viu, Bia? Né? Muita ingenuidade, sabe? Muita ingenuidade. Os cientistas, não cientistas, o cientificismo, tem cientista que é cientificista, talvez até a maioria, e tem cientistas não. Então, o cientificismo é uma ideologia que vai mais ou menos no que você acabou de escrever. Não, a gente resolve, a ciência resolve. Não, o homem um dia vai se dispor, não... Tudo a ciência resolve. A ciência é uma espécie de divinização da ciência que atende à realização do impulso antropocêntrico. Né? Porque nós estamos no centro. Agora, o que a gente vai fazer desse centro, dessa centralidade? Veja só, aí vamos pegar os mitos, Vitor, Bia. Estou dizendo o seguinte, como é que a gente deve descrever o processo? Nós estamos num processo, não é, em que aquela ideia que foi lentamente construída a partir da Revolução Neolítica, ou seja, a partir do início da civilização, essa ideia de humanidade, que significa essa espécie tem uma dignidade que é própria e da qual todos os indivíduos dessa espécie comungam, independente de tudo, de nacionalidade, de raça, de crença, e não é dado pelo Estado, portanto, o Estado não pode tirar, é um direito natural. Essas são construções que levaram muitos anos a ser construídas. E essa ideia de humanidade é mãe de todos os direitos humanos. Todos. A escravidão é negada por quê? Por isso. A exploração do homem pelo homem é negada por isso. A opressão da mulher é negada por isso. Todas o arcabouço de direitos humanos, em última instância, tem a sua raiz num conceito de humanidade. É isso que tende a desaparecer, mesmo com a manutenção do Homo sapiens. Porque agora o Homo sapiens não vai se reconhecer como humanidade. Por quê? Porque aquilo que dava unidade material para a construção da humanidade vai se perder pela engenharia genética e pela implantação de bombas. Mas, Luiz, se perde também, fundamentalmente, hoje, quando, por exemplo, tem um massacre lá em São Paulo, e as pessoas dizem o seguinte, aquelas pessoas que foram assassinadas não são humanos. Então, na cabeça das pessoas, isso já está se modificando, existe já. Mas ganharia materialidade, né? Ganharia materialidade. Tem uma diferença de grau importantíssima. Claro, a extrema-direita não reconhece o outro como ser humano, sim, mas ele pode ser preso por isso, ele pode, né, sofrer sanções por isso, porque isso é crime. Né? Então, há uma prática social que caminha na direção da negação da humanidade do outro. Tem os alemães, os nazistas fizeram isso com os judeus, sim, mas foram condenados. Olha só, no tribunal de Nuremberg, depois que eles foram condenados, né? Depois que foi proferida a sentença, cada um deles tinha direito a fazer uma preleção lá, 10, 15 minutos. Ninguém sustentou o Holocausto. Eu não sabia. Ninguém. Mas isso é um conceito liberal que nem os judeus... Não, estou dizendo o seguinte,
Ô, Galindo, presta atenção no que eu estou dizendo, eu acho que é importante. Mesmo depois de ter levado a cabo uma política de Estado de extermínio, eles não puderam sustentar. Por quê? Porque estavam submetidos ao conceito de humanidade. Entende o que eu estou dizendo? Mesmo depois de ter matado 20 milhões de judeus num processo racional, né, técnico, planejado politicamente como uma política de Estado, mesmo assim, depois disso tudo, eles não puderam ser. Eles tiveram que negar. Por quê? Pela força normativa da ideia de humanidade. Entendeu? E essa ideia de humanidade que tende a se esvair, porque a sua base material está se perdendo. Vai se perder. Luiz, a Glaete fez uma longa pergunta, eu não vou colocar toda, porque vai ocupar toda a nossa tela. Mas, em resumo, ela quer dizer o seguinte: quem pode opinar sobre isso? Qual melhor? Quem é mais ou menos o seguinte, para opinar sobre essa escolha do que seria escolhido, como o melhor, qual a pessoa apropriada para isso? É o Estado? Que tipo de pessoas você vai opinar? Quem é humano, quem não é humano? Porque é o seguinte, isso varia. Na Europa, por exemplo, já os Estados vão fazendo leis em que o cara que chega, ele não ele é um subhumano, não é? Isso vai variar. Os próprios nazistas já tivemos uma experiência sobre isso. Os judeus tratam essa questão dos palestinos lá no Oriente Médio. Então, quem é que tem o papel para decidir sobre isso? Eu acho que tem que ficar claro duas coisas, eu ainda não deixei claro pela teórica. Está fazendo essa pergunta aqui. Tem que deixar claro o seguinte. Uma é políticas de preconceito, de discriminação. Né? Aí podemos ver a relação do Estado de Israel com os palestinos, o dos alemães com os judeus, da Europa hoje com os imigrantes, as políticas de preconceito, de isolamento, isso é uma coisa. Mas isso ainda acontece sob a ideia de humanidade, ainda que ela não tenha existência real em todas as circunstâncias, mas ela está ali constrangendo, porque tem leis. Isso é uma coisa. Outra coisa é a destruição material da base que sustentava essa ideia de humanidade. É isso que eu estou dizendo. Claro, está claro. Não é? É isso que eu estou dizendo. É um outro salto, não tem comparação do que está acontecendo. Não tem nenhum meio de comparação. Então, dizer assim, não, mas sempre foi assim, sempre teve lá não sei o quê, isso reduz a discussão a nada. Eu estou dizendo o seguinte, a partir da Revolução Neolítica, a partir de uma técnica que nos tirou da vida natural e nos colocou como produtores de civilização, no interior dessa produção se destacou uma ideia, que é a ideia normativa que construiu a sociedade ocidental como humanidade. Eu estou dizendo que todas as leis de direitos humanos têm raiz nessa ideia de humanidade. Então não é pouca coisa que está sendo destruída. Só que essa ideia de humanidade supunha uma realidade material, a unidade essencial dos corpos. É que as pessoas estão querendo sair um pouco do campo da análise que você está fazendo no teu e partindo um pouco o seguinte: como sair disso? Quais são os caminhos? Esse é um pouco. Eu estou vendo várias perguntas se colocando. Né? Se essa questão está colocada, o que se faz? Como enfrentar? Não é? Primeiro, tomar consciência do processo em curso. Porque esse processo em curso está se fazendo como se fez a Revolução Neolítica. No meu ensaio, eu chamo a atenção para isso. Uma revolução por inércia. Diferentemente da Revolução Burguesa, que teve que decapitar o rei, que teve que rolou sangue. A Revolução Neolítica, ela não encontrou adversários, porque não tinha uma classe social interessada na manutenção da vida natural. De tal maneira que para o neolítico se impor, tinha que destruir essa classe social. Não, ela foi se construindo lentamente, sem encontrar obstáculo. Então, essa revolução neolítica 2.0, ela vai ao sabor
das forças dominantes. Quais são as forças dominantes? Essa cultura da doença como o mal aceitado, uma concepção produtivista de doença. Essa visão medicalizada de doença. Associado também. Por que a revolução vai inércia? Porque ela navega ao sabor conforme a ideologia progressista que diz o seguinte: toda mudança de incremento é, por isso mesmo, justificada. Né? Se você não acha que esse celular aqui é melhor que esse, que é mais velho, então esse corpo, na medida que ele for incrementado, ele vai ser superior ao corpo sem incremento. É a mesma lógica. Então, muito bem. Como enfrentar essa questão? Primeiro, compreendendo esse processo em curso. Agora, para compreender esse processo em curso, você tem que ter conceitos. E tem que ter uma tábua de valor para dizer isso aqui é bom ou não, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. E eu sugiro que nós encontremos essa tábua de valores para avaliar isso que está em curso na história do nosso mundo. Outra coisa, esse processo está se fazendo a revelia de todo e qualquer debate público. Apareceu mais ou menos ali na questão da célula-tronco, que foi muito mal tratada. De um lado, os ingênuos cientificistas, de outro lado, os medievais. Não havia espaço para discussão minimamente racional, porque tinha a defesa da ciência, como foi essa Pasternak na Covid. A ciência, ela quase que definiza a ciência. E, do outro lado, cada um não pode mudar nada, porque isso é obra de Deus. Num debate polarizado por esses dois polos, não é possível nenhuma compreensão do que está em curso, portanto, nenhum enfrentamento da questão. Compreender o que está em curso, romper com essa dicotomia, mas essa dicotomia precisa ser rompida, né? E buscar uma construção de uma tábua de valor que eu sugiro que seja recuperando a história do Ocidente. Bia, você quer se manifestar sobre isso? Não, é só uma última pergunta que eu pensei, que como você termina, né, o seu ensaio, falando aí das futuras gerações, né, das futuras gerações que já estariam dentro do modelo pós-humano, como é que elas olhariam para a nossa geração que as produziu, né? Eu achei essa reflexão, assim, para terminar o ensaio, muito bacana. Se você quiser desenvolver alguma coisa, a gente vai encerrando. Ô, Luiz, será que você pode, então, pegando essa questão da Bia, tentar fazer um resumo, né, da teoria, dos conceitos que você traz aqui, para que as pessoas pudessem entender melhor, até pessoas que entraram depois na discussão, nós discutimos vários aspectos, foi uma coisa muito amplo. Se você pudesse fazer um pequeno resumo, será que é possível? Parte do seguinte, da constatação de um processo em curso, que é de produzir ciência, conhecimentos e técnicas semelhantes àquelas que foram construídas para os transgênicos, não é? Para aumentar a qualidade. O milho era assim, hoje o milho é desse tamanho, pesa quase meio quilo, né? Fazer isso para o ser humano. Supostamente, do ponto de vista que não vai trazer mais vida, mais saúde, mediante terapias genéticas, manipulação genômica e implantação de organismos ao modo dos ciborgues. Isso está em curso. Então, como avaliar isso? Como dizer, isso é bom, isso não é bom, como criar limites, essa questão lá dos Sloterdijk, daquele parque humano, né? Dizer, olha, isso está em curso, então nós temos que arranjar, como chama? Medidas regulatórias, como regular a internet, como regular fake news, como regular pesquisas de engenharia genética, tendo em vista uma eugenia liberal. Nós temos que estar armados para isso, né? Então, da forma como eu vejo as coisas, nós vamos compreender isso bem na medida que a gente percebe que isso é o estágio atual de uma coisa que tem relevância em toda a história da humanidade, que é o impulso antropocêntrico. Isso está presente em Adão e Eva, no mito. Isso está presente em Édipo, quando diz assim, eu não vou cumprir o meu destino. Qual é o destino? Sofrimento, doença. Né? Quer dizer, eu não vou cumprir esse destino porque eu tenho uma faculdade que me permite não cumprir. Esse é o programa atual.
Só que ele perde Édipo Rei. Ele perde. Por quê? Porque ele não tinha técnica suficiente. Hoje o Édipo Rei 2.0 tem técnica suficiente dizendo: eu não vou cumprir o destino do ser humano de sofrimento e de doença. Muito bem. Aí eu pergunto, esses, a terceira, quinta geração, sexta geração de pessoas que não experimentaram dor nem doença, eles vão ser mais sadios psiquicamente, eles vão ter horizontes de existência mais amplo? Eu ouso dizer que não. Aí eu fiz uma brincadeira, não sei se eu botei no texto, diz o seguinte: então daqui na sexta geração, depois da engenharia genética, vai ter assim um casal, né, falando assim, um amigo e uma amiga, né, ali falando assim, muito baixinho: olha, eu conheço um médico lá em Santa Teresa, que é o bairro do Rio, que nos anos 70 era o lugar das excentricidades, né? Dos médicos homeopatas, dos terapeutas haitianos, né? Então, essa Santa Teresa do futuro, eu conheço um médico lá que receita, tem uma máquina de dor, ele receita 3 sessões semanais de dor. Então, a pessoa vai ao consultório para sentir dor, porque nessa dor mobiliza as potências arquetípicas que dá, só nessa mobilização dessas potências arquetípicas, dá sentido a um Dostoiévski, a um Shakespeare, a um Proust, a um Heidegger, a um Schopenhauer, que tudo isso vai se tornar inútil para esse pós-humano sem sofrimento, sem dor. Então, a pós-humanidade é pós-humanidade também porque toda a cultura construída ela vai se tornar inservível. Bem, amigos, nós vamos ficar por aqui. Já avançamos bem, mas se bem que está correto, porque houve problemas técnicos, tivemos que começar o debate um pouco mais tarde. Espero que possamos desenvolver isso. O vídeo está à disposição, eu acho que nós vamos ter que rever esse vídeo várias vezes para discutir, né, o assunto, porque é um assunto complexo mesmo, e voltaremos a ele outras vezes. Bia, para as suas despedidas, alguma questão? Não, só falar o que a gente falou no começo, né? Que é um texto muito denso, é um tema filosófico que exige muita reflexão. Então, eu acho que o Luiz conseguiu fazer uma boa apresentação, mas fica esse convite. Assista mais vezes se gostou do assunto, né? Para ir pegando aí as nuances aí, né? E foi um prazer estar aqui, podendo participar com vocês dessa conversa. Tá legal. Boa noite para todos. Luiz, para as suas despedidas aí, para o pessoal. Obrigado aí pela presença de todas e todos. E se alguém quiser desdobrar esse assunto, faz o seguinte, entre em contato comigo, com a Bia, que a gente coloca isso na nossa... A gente conversa alguns temas. Veja só, nós temos o texto no nosso blog. As pessoas podem entrar no seu texto e ali fazerem as suas observações. O debate pode continuar por ali, não é? Eu estou aberto a esse tipo de... E o Luiz certamente vai responder. Eu acho que essa é uma questão complexa, realmente, e que nós precisamos enfrentar. Essa questão que ele traz é uma questão que precisa ser enfrentada e existem várias formas de pensar sobre isso, evidentemente, mas nós temos que buscar um caminho que nos abra um espaço para uma reflexão de um futuro melhor para a humanidade. Bom, amigos, vou ficando por aqui, né? Vamos encerrando aqui o nosso programa. Foi um prazer estar com vocês, prazer estar com o Luiz. Estejam conosco. Na próxima domingo é o Dia dos Pais. Nós não teremos encontro, mas no próximo domingo teremos um encontro com o Carlos Ferrão, que é uma pessoa ligada à área de educação, a fazer uma reflexão sobre educação aqui no Brasil. Um grande abraço para todos vocês. Bia e Luiz, um abraço.